Olá, meu amigo telespectador, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV, sempre trazendo as melhores informações para você que está aí em casa. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, que eu sou também apaixonada por esse assunto, já que nós estamos aí na Semana do Aleitamento Materno, Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é de 1 a 7 de agosto. Mas, na verdade, assim, geralmente a gente fala disso o mês todo de agosto, né, doutora Rejane? A gente começa a discutir esse assunto, né? É um assunto que traz muito citocina, né? Muito hormônio do amor, né? E eu sou suspeita para falar porque eu amamentei também, sou fã da amamentação. E é um motivo e é uma oportunidade que a gente tem para incentivar esse ato, né? Que é muito mais além do alimento, né? Então, E hoje o tema do programa é bem interessante, é proteger a amamentação, um compromisso coletivo. E para falar disso, nós estamos aqui com a enfermeira Ana Lécia Damares. É ela que é consultora também em amamentação. Eu assisto os vídeos dela, gente, são muito top, muito bacanas, são muito instrutivos. Eu gosto, eu aprendo bastante, até para que a gente possa estar se atualizando. Eu me atualizo muito, viu? Nos vídeos dela que ela posta no Instagram. Depois vai passar aqui na barra aqui, vocês podem estar entrando lá também. E eu já gostaria que a Ana Lécia aí se apresentasse, né, para o nosso telespectador. Ela já esteve aqui conosco o ano passado, se não me engano, e foi um programa assim muito rico, né? E esse não vai ser diferente. Então fala aí para o nosso telespectador, Ana Lécia, quem é a Ana Lécia, na verdade? Bom, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente. E eu sou Ana Lécia Damares, sou enfermeira, já há 18 anos, estou aqui na nossa região. Também estou concluindo, né, o mestrado aí, e desenvolvi dentro desse mestrado um trabalho voltado para a amamentação, né? Eu desenvolvi um livro que fala justamente para os profissionais, né, para auxiliar os profissionais dentro da atenção primária a realizar o manejo clínico da amamentação, que é uma das coisas que a gente vai conversar aqui hoje, né, que as mamães têm muita carência de apoio profissional atualizado. E eu também sou especialista em saúde da família, sempre apaixonada pela educação em saúde. Eu acredito muito. Eu acredito que se o nosso país cada vez investir mais na educação em saúde, a gente vai ter resultados muito melhores dentro da saúde pública, principalmente. E também sou consultora em amamentação. Tenho esse trabalho, né, de divulgação aí pelo Instagram, pelo Facebook, aí nas redes sociais, compartilhando esse conhecimento, essas informações com as mães que desejam amamentar. Então aproveita e já segue lá, Ana Lécia Damares, lá no Instagram e no Facebook, para você ficar sempre atualizada. E quando tiver, né, vontade, necessidade, também está tirando aí as suas dúvidas, né, em relação a esse assunto da maternidade, que é um grande desafio para todas nós mamães. E também sou mãe, né? Sou mãe de 4 filhos, do Pedro, do Benjamin, do João e da Helena, né? Muito feliz e muito satisfeita, muito abençoada com os filhos que Deus me deu. Ótimo, olha aí, tá vendo? A mãezona, né, doutora? 4 filhos, não é fácil não, ó. Gente, e assim, a gente fala, a gente escuta, né? Falar muito sobre aleitamento, sobre amamentação, mas será que de fato, por falar muito, as pessoas são realmente bem orientadas no que diz respeito a esse assunto? Essa vamos dizer assim, um dos pivôs aqui da nossa discussão, né? Que eu acredito que hoje vai trazer assim grandes conhecimentos e grandes informações para você que está aí em casa. E eu já gostaria de perguntar para a enfermeira Ana Lécia, para ela falar um pouquinho sobre o que é essa semana, né, mundial do aleitamento materno. Como que é? Explica para a gente, fala um pouquinho para a gente sobre isso, Ana.
Então, a Semana Mundial do Aleitamento Materno, ela é uma iniciativa global, né? Como o próprio nome diz, essa semana ela acontece realmente no mundo inteiro e foi uma iniciativa aí da Organização Mundial de Saúde, de alguns outros órgãos internacionais que começaram a realizar essa iniciativa para justamente informar a população em geral, não só as mães, não somente as famílias, mas toda a população da importância que tem, né, o aleitamento materno para a saúde de todos, né, para a saúde de toda a população mundial. Não somente, às vezes, a gente pensa, né, para a saúde do bebê ou da mãe, mas para a saúde de todos, para a ecologia, né, para preservação do meio ambiente, para a economia. Então, essa semana ela é para informar e também para incentivar, né, o aleitamento materno, como diz a recomendação, né, da Organização Mundial de Saúde, que é muito saudável e tem um resultado excelente na saúde das crianças, quando elas são amamentadas pelo menos até os 6 meses de forma exclusiva, né, sem chazinho, sem água, sem nenhum outro alimento. E também essa semana ela tem o objetivo de que as pessoas e as organizações, elas se engajem, elas se articulem, elas se unam, elas realizem ações em conjunto para proteger a amamentação. E a gente vai descobrir hoje aqui por que a gente tem que proteger, né, a amamentação. E a Semana Mundial ela é para isso. Ela é um momento em que o mundo inteiro para refletir sobre esse tema, né, e para incentivar e produzir ações que venham a proteger, intensificar, né, essa proteção em relação ao aleitamento materno. Ok, e por falar nisso, por que, explica para quem está nos assistindo, por que temos que proteger a amamentação? A gente tem que proteger e essa proteção é justamente porque a amamentação ela é muito atacada. Às vezes a gente ouve muito falar da amamentação de uma forma assim bem romântica, bem bonita, e a amamentação ela tem esse lado mesmo, é um vínculo maravilhoso, é um vínculo de amor, um vínculo eterno, né, que a mãe faz com seu filho, né, através desse alimento que acaba sendo um alimento não somente físico, mas também um alimento afetivo, né, nutre emocionalmente a criança. E o aleitamento materno tem esse lado maravilhoso, mas também tem um lado muito desafiador. Amamentar nem sempre é tão fácil, nem sempre é automático e tão natural para todas as mulheres. E, na verdade, a gente sabe que a maioria das mulheres tem dificuldades, né? Passa por dificuldades para poder conseguir amamentar. E a gente tem aí várias ameaças, várias coisas, né? A cultura dos bicos, das mamadeiras, das fórmulas, que acabam sendo, né, ataques aí constantes à amamentação. Não que não existam motivos, às vezes existem situações que realmente a criança vai precisar aí de um complemento por algum tempo, mas o que a gente vê hoje em dia é que realmente banalizou e a indústria, né, desses alimentos e desses bicos e chupetas e mamadeiras e objetos aí dessa natureza acabam fazendo campanhas, promoções, né, divulgando aí na mídia informações que fazem muitas vezes com que as mães até pensem que o seu leite não é tão melhor assim e que a fórmula é melhor, acabam desincentivando, né? A mãe acaba desistindo de amamentar por falta de apoio, por exemplo, profissional. Às vezes o serviço de saúde não está conseguindo dar esse apoio que a mãe precisa. E a sociedade, ela precisa proteger a amamentação, porque como a gente estava falando, né? É um ato que vai trazer consequências positivas para toda a população. Então, quando uma mãe amamenta, ela não está protegendo, produzindo saúde somente para o seu filho, mas ela está ajudando a reduzir a mortalidade infantil, né? Ela está ajudando a economia daquele local.
ela está ajudando a preservar o meio ambiente, porque o aleitamento materno ele é ecológico, né? Você não está investindo aí nenhum tipo de produto que vai poluir o meio ambiente, então não usa plástico, não usa borracha, não usa metal, não usa nada disso. Então a mãe que amamenta, ela está fazendo isso, né? E a gente sabe que o impacto do aleitamento materno na saúde coletiva ele é enorme, né? Reduz muitas mortes. Por que a Organização Mundial de Saúde começou a fazer essa iniciativa de proteger o aleitamento materno? Porque o aleitamento materno ele ajuda a resolver muitos problemas de saúde pública. Obesidade, reduz os níveis de obesidade, diabetes e por aí vai. Muitas coisas, né? Câncer de mama, câncer de ovário. Se a gente fosse falar, realmente teria uma lista assim, enorme, e essa lista cada dia cresce mais, porque os estudos estão cada vez avançando mais. Então, realmente é interessante para toda a população, para toda a sociedade, proteger a amamentação. Muito esclarecedor, muito bom mesmo. E, Ana Lécia, fala um pouquinho para a gente o que é esse Código Internacional de Comercialização de Substituto do Leite Materno. Explica para a gente aí. Muito importante. Inclusive, esse ano, esse código ele está completando 40 anos. E esse código internacional, ele deu origem à nossa lei brasileira, que é uma lei também bastante importante na proteção à amamentação dentro do Brasil. É uma norma, né, que ela procura limitar ou conduzir, né, dentro de regras aí para que essa indústria ela não ultrapasse, ela não seja tão ameaçadora assim, né, para que essa ameaça seja pelo menos aí no mínimo controlada em relação à amamentação. Então, certos tipos de propaganda, eles não são permitidos, né, certos tipos de promoções, de descontos, a forma de oferecer o produto, ela é limitada, tá? Em alguns momentos, eles precisam, junto ali com o produto, colocar plaquinhas dizendo, né, da importância do aleitamento materno, que apesar daquele alimento estar ali disponível, mas o aleitamento materno é o melhor, formas de divulgar, né, os benefícios aí desses produtos também são limitados, não só os leites, né, que é as fórmulas que a gente chama, né, mas também os bicos, as chupetas, as mamadeiras. Então, todos esses produtos, eles têm regras que eles precisam cumprir, tá? Mas a gente sabe que é um pouquinho complexo a monitorização, é um pouquinho complexo a vigilância em relação a isso. Então, por isso que toda a população, as famílias e a comunidade em geral precisa estar orientada em relação a isso. E saber que, se for para usar algum tipo, né, de fórmula, precisa realmente ser prescrito, ser orientado por um profissional, porque esse profissional que for indicar a fórmula, ele vai dizer para essa família qual o período que essa fórmula vai ser usada, qual é o melhor tipo de fórmula para aquela criança, para aquele momento, o próprio volume. Então, que isso não se torne algo assim discriminado, né? Então, essa norma brasileira de comercialização dos alimentos para lactentes e também esses produtos aí que são utilizados nessa primeira infância, né? Aqueles cereais, tá? Também todos eles são limitados, né? E guiados aí por essa norma. Então, foi um marco muito importante dentro do mundo todo e aqui no Brasil, né, com a NBCAL, como a gente chama essa norma, foi um marco super especial, assim, que marcou muito e até hoje faz muita diferença, impactou bastante, tanto que no último estudo que a gente teve, né, que ainda está saindo aí os resultados do ENAM, que é o Estudo Nacional, né, dos alimentos, do aleitamento materno aqui no nosso país, a gente viu que apesar da gente ainda não estar como gostaríamos, mas já cresceu bastante, né, a gente já vem evoluindo em relação às taxas de aleitamento materno exclusivo no nosso país. Então, essa norma é um dos motivos dessas conquistas. E é interessante, né, doutora Regiane, falar sobre isso, porque assim, eu acredito ainda, Ana Lécia, que muitas pessoas não sabiam disso, né? Assim, são informações que, de alguma forma, né, já tem algum tempo, mas que a população em geral ainda desconhece, né? Assim, de pegar, né, doutora, olhar o rótulo, verificar, né? De uma certa forma, isso deu uma protegida, porque há um tempo atrás
a indústria ela fazia as propagandas dizendo que aquele leite era superior ao materno. Tanto é que na época da minha mãe, até os profissionais de saúde que eram para proteger, eles acabam indicando um outro leite, porque falavam que aquele leite na propaganda, o leite materno não era ideal, né? Então, de certa maneira, teve um impacto positivo, né? Pelo que a gente observa, pelo menos a gente não vê, a gente não descobria que tinha isso por trás, mas a gente percebe que teve uma amortização aí daquela propaganda enganosa aos produtos laticínios, né? Para criancinha. Sim, com certeza, isso contribuiu muito. Foi uma das primeiras coisas, assim, o Brasil, a gente sabe que não tem, assim, uma perfeição, né? Principalmente quando a gente fala em relação à saúde pública, os desafios ainda são enormes, mas se tem uma coisa que o Brasil vem crescendo, vem melhorando, vem avançando cada vez mais, é realmente em relação a proteger o aleitamento materno. É claro, gente, que nem tudo são flores, a gente ainda tem muito trabalho pela frente, mas assim, devemos honrar os profissionais, os militantes, as mães, famílias que se envolveram, que se engajaram e que conquistaram esse caminho, né, que a gente está trilhando hoje. Porque antigamente, né, lá pela década de 70, né, por aí, que quando iniciou realmente as primeiras políticas, né, brasileiras de promoção ao aleitamento materno, antes desse período, era muito mais complicado. Né? Se hoje a gente vê que as mães têm dificuldades e ainda tem um pouco essa cultura da mamadeira, da fórmula, imagine, né, nessa época, era muito mais assim forte, né? Era muito mais intenso a dificuldade e esse pensamento de que o leite era fraco e que a fórmula era melhor. Gente, vocês viram aí que o assunto aqui, né, não esgota não, viu? Então, nós já estamos aqui encerrando o primeiro bloco, mas não saiam daí, que já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Fique ligadinho. Olá, pessoal! Estou aqui para falar para vocês de uma loja super top da cidade, que é o Lojão das Clínicas Marabá, que fica lá na Najib Mutran, número 417. Lá você encontra uma linha muito grande de produtos médico-hospitalar, como oxímetros, aparelho de pressão, nebulizadores, assim, vários outros produtos. Não deixe de conferir e dar uma passadinha lá no Lojão das Clínicas Marabá. Estamos aguardando por você.